Bom dia, como é que você está? Como é que você está? Hoje é dia 25 de maio, eu tô cheia das emoções, vindo do Congresso das Emoções. E eu quero dizer que, né, desde o ano passado, acho que março, essa tem sido a minha maior intervenção clínica, né? Eu sou formada em esquema, DBT, e hoje, assim, eu tenho ficado mais firme nessa formação, né? Porque quando a gente começa a formação, a gente vai experimentando, fazendo as leituras e depois a gente vai começando a tornar aquilo nosso. Então hoje eu já me considero uma terapeuta focada nas emoções e na verdade a terapia focada nas emoções chegou pra mim através da Mariana, que foi minha psicóloga da bariátrica. Mariana, gratidão pública, porque a Mariana, ela falou: Irlânia, tô lendo um livro e a sua cara você tem que conhecer, que era a Clínica das Emoções. E quando eu comecei a ler a Clínica das Emoções, eu falei: mais gente, mais gente, mais gente. Eu fui falando: é isso, né, que eu estava procurando. Então sim, eu trabalho com a TTF, é uma transdiagnóstica, eu trabalho com outras que são transdiagnóstica, mas sempre com a leitura da TFE. Então eu olho para o sujeito e vejo emoção, eu olho para o comportamento e vejo emoção, eu olho a expressão e vejo emoção. E atrás dessas emoções eu desenvolvo trabalhos, né? Como eu trabalho com borderline, trabalho com narcisista, suicida, violência doméstica. Eu acabo que uso outros escopos também para trabalhar nessas situações que estão tão desafiadoras, né? Violência doméstica é muito desafiador, suicídio, borderline, criança, né? Orientação familiar. E quando eu falo de orientação familiar, eu falo de um futuro sem ou com um diagnóstico minimizado, né? A Ana Rison, ela diz que a teia para a aranha é uma bênção, né? E para o mosquito é uma prisão. Então essa questão de o que eu faço com aquilo que eu tenho, baseado também na minha parte, né? Porque todo mundo nasce com a sua parte, temperamento, que é inato, né? Isso tudo vai fazer com que eu desenvolva transtornos ou não. Tem a minha parte também, não é minha culpa, é minha parte diferente. E vamos lá, de se desenvolver, porque na transdiagnóstica nós acreditamos que se nós desenvolvermos habilidades, cuidarmos das emoções, desenvolvermos formas melhores de ser no mundo, nós vamos ter remissão dos sintomas. Elane, a cura do diagnóstico? Não, mas ele não vai aparecer mais porque o solo não é fértil mais para ele. Então se desenvolva, por favor, se desenvolva. Tá com ansiedade, se desenvolva. Tá com depressão, se desenvolva. Tá com, sei lá, toque, se desenvolva e destrave, né? Pare de transformar para objeto, para coisas, para rituais, aquilo que você não consegue lidar. Você lidando, as águas assentam e a poeirinha vai ficar lá embaixo e a gente vai conseguir olhar para isso com carinho, tá bom? Dia 25 de maio, quem quer desfrutar do néctar das mais belas flores, tem de vencer o medo do desconhecido, superar o medo da altura e voar para ares nunca respirados. Olha aqui, eu quero, sei lá, ouvir um som de uma cachoeira. E tem uma cachoeira perto da minha casa. Mas lá eu não vou não, peraí. Que eu vou botar aqui no YouTube o som de uma cachoeira. Ok, ok. Tá tudo bem, né? Porém, será que é isso que você precisa? Será que é realmente isso? Eu preciso de ouvir no YouTube o som da cachoeira. Ok, eu uso também. Mas eu não abro mão de ir à cachoeira. Sabe como? Então é importante fazer esse caminho. O medo de correr riscos bloqueia a inventabilidade, a liberdade e a ousadia.
Se você quer crescer, se você quer sentir o cheiro da mais bela flor dos Alpes, sei lá da onde, você vai ter que vencer o medo. Você vai ter que ter inventividade, você vai ter que ter ousadia para subir. Há inúmeras pessoas que travaram sua inteligência e enterraram seus projetos de vida pelo medo de correr riscos. Ai, olha, tá seguro. Naquele filme Wish, tem uma música no final que fala: confundimos promessas com segurança. A programação que recebemos foi: fica aqui que é seguro, isso é bom para vocês. Confundimos, deixamos de ousar, deixamos de acreditar em nós. Se você tem alguma programação que te bloqueia, abra a mão, corta com a tesourinha, para você poder viver sua vida, tá? Não são conformistas, nem coitadistas que almejam escalar seus alvos, mas não ousam. Procuram transformar seus alvos em realidade, mas se inquietam com os riscos das jornadas. Reconhecem a sua fragilidade, assumem suas limitações, mas não ultrapassam suas fronteiras. Não decifram o código do ânimo de fazer da sua agenda um canteiro de aventuras. É muito importante a gente vem numa pegada, a gente nasceu, a gente aprendeu a andar, a gente botou dente, a gente falou, a gente andou de bicicleta, a gente foi pra escola, a gente, enfim, aprendeu matemática, foi alfabetizado. Chega uma hora que a gente para de aprender, de ser criativo. Nós somos criativos. Se a gente não fosse criativo, a gente não tinha aprendido nenhuma habilidade. Nós só precisamos entender que enquanto há vida, há necessidade de se manter-se aventureiro, criativo, ousado. Ah, não, agora eu faço mais nada, vou aposentar. Ui? Você pode aposentar. Que bom que você trabalhou e conseguiu aposentar. Essa geração não sabe o que é isso. Porém, você precisa aprender e talvez fazer algo que você nunca fez. Ah, eu queria tanto cantar e não podia porque não dava tempo. Ah, eu queria dançar. Eu tenho uma amiga que foi bailarina e aí foi fazer concurso, estudar faculdade. Enfim, largou. Ah, eu queria tanto, então volta. Você quer que eu te ajude? Que eu procure? Eu procurei, fui numa aula com ela, vi que balé não é pra mim. Matei o desejo do balé. Talvez dança contemporânea eu quero tentar isso, porque eu acho lindo. Mas balé não é pra mim. Mas eu falei, amiga, fica. Resgata suas raízes, continue criativa, expresse seu corpo. E ela tá lá fazendo o balé dela. Olha que coisa linda. Aos 50 anos, retornar ao balé. E foi bailarina profissional na infância e adolescência. Então a gente precisa retomar, eu acredito nisso. Quem decifra o código de que é necessário correr certos riscos para transportar seus projetos em realidade, tem essa consequência. A existência é um contrato de risco. Ó, nasceu, tá no risco. Acabou. Sim, e não é acabou que é ruim, não. É acabou que, cara, tu vai ter que ousar, experimentar, experienciar, vir pra vida, né? É um contato de risco. Por mais cuidadoso que se tenha, que seja, inúmeros riscos nos rondam. Riscos de infartar, riscos de acidente, riscos financeiros, riscos de ser assaltado, riscos de cair um avião na nossa cabeça, risco de tropeçar na calçada, risco de quebrar ossos praticando esporte, risco de se decepcionar pelo cônjuge ou com o namorado, de se frustrar pelos filhos, de ser traído, de ter amigos pelos amigos, de ter inimigos sem motivo algum, de não preencher as expectativas dos outros, de ter reações incoerentes. Eliminar todos esses riscos de humanidade geraria pessoas autoritárias, individualistas, ensimismadas, agressivas, deprimidas e entediadas. Os riscos implodem nosso orgulho, esfalece nosso egocentrismo, nos une, nos estimula a criar laços, experimentar o difícil
a difícil arte de depender dos outros. Olha aqui, os riscos tiram o nosso orgulho, nossas certezas. Lembra da música que eu falei? Confundimos promessas com segurança. E é tão ruim assim, eu já vi isso, tanto no corporativo trabalhando, quanto na vida dos clientes, das pessoas que eu convivo, pessoas que trabalhavam no lugar há 20, 27, 30, 40 anos. E conheci um senhor, amigo nosso, 40 anos trabalhando numa empresa. E a empresa chegou no dia e falou, a partir de hoje você tem que sair. Como? Ele estava com projetos a fazer, ele estava com coisas a inaugurar. E aí ele teve que deixar para os novatos irem para a inauguração de coisas que estavam prontas que ele já tinha criado. É cruel, é triste, mas você não vai poder ficar nisso. Como resultado, ele tinha um sonho de ser professor, mas não monetizava ele da forma que ele queria. Mas agora, como aposentado, ele conseguiu realizar o sonho. É interessante que eu fui na Disney fazer um curso de business coach, de encantamento de cliente. E nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns personagens, a gente teve a oportunidade de falar com algumas pessoas lá, né? Mas no curso, como pauta, eles estavam falando do sonho das pessoas de trabalharem na Disney. Só que a Disney paga pouco. Então as pessoas, tem muitos idosos trabalhando e a carga horária são de 4 horas, né? 4 a 6 horas de trabalho. Então as pessoas, elas trabalham, se aposentam e aí vem pra Disney. Olha que coisa maravilhosa. Vai realizar um sonho de criança, adolescência, mas que não pagava a vida. Então eles saem lá e vão realizar o sonho de trabalhar na Disney, de atender pessoas. E o que eu achei mais legal na Disney foi que as pessoas, elas falam na primeira pessoa. Nós, a Disney, não Coronel, mas a Disney, elas falam com apaixonamento. Então, nós precisamos ser mais apaixonados pelo que fazemos. E como na Disney, né, tem muitos adolescentes que trabalham, pessoas iniciando carreira, mas os idosos que trabalham já se aposentaram e retornaram para realizar o sonho. Mas como na Disney, cada pessoa que tá lá, ela tá porque ela quer. E às vezes a gente tá trabalhando num lugar, eu já trabalhei assim, alguns anos, que eu trabalhava porque eu precisava mesmo, eu precisava comer, então tinha que trabalhar. Mas eu procurava o que me fazia feliz naquele lugar. E eu sempre acreditei mesmo, tá? Que quando eu estou num lugar, eu estou sendo vista. E se eu tô mal-humorada, esquisita, jogando as coisas, gritando, tratando a pessoa com impaciência, eu me fecho a novas oportunidades. Eu tô sendo vista, lembra? Sorria, você está sendo filmado. Não necessariamente por uma câmera, mas por pessoas. Se eu trato mal, se eu sou ruim, se eu sou impaciente sempre, as pessoas... Deus me livre levar essa menina. Ela tá insatisfeita porque é aqui, mas vai lá que ela fica insatisfeita, ela fica desse jeito também. Então eu pensava nisso, sabe? No aspecto de, caraca, eu sou responsável por como eu reajo quando eu sinto. Então eu preciso melhorar. Como resultado, eu fui fazer terapia. Como resultado, eu sempre falei uma coisa. Eu trabalhei com uma pessoa muito importante, que ela era muito curriculada, sabe? Mas ela era muito importante. Mas ele surtava, assim. E eu ficava olhando e dentro de mim o mantra era: a doida não sou eu. A louca não sou eu. Eu não vou surtar, eu não vou gritar com ele à altura, porque eu não sou doida. E se eu gritar, eu vou sair como doida. Não sou eu. Eu vou me preparar e eu vou sair daqui. E eu comecei a mandar currículo, porque a doida não era eu. Ele ia continuar sendo o importante, ele ia continuar sendo o grandão. Mas eu, se gritasse ali, eu ia ficar como doida. E não dá. Não dá porque eu preciso de mim. Eu preciso de mim. Ele precisa de mim? Não. Ele vai botar um anúncio e vai vir um monte de gente. E ele falou isso pra mim na primeira entrevista. Ele disse assim, ó, você tá trabalhando aqui? Se você não fizer direito, lá fora tem 27 pra ocupar o seu lugar. Eu peguei aquilo.
Falei, é verdade. Então quem precisa de mim sou eu, quem precisa do trabalho sou eu. Não tô satisfeita, não vou ser chata, não vou ficar perturbando, não vou ficar falando disso o tempo todo. Mas eu vou me preparar para sair com liberdade. E nós temos essa escolha, nós precisamos. Em muitos momentos a gente precisa se mudar, não surtar. Porque se eu grito para ter respeito, eu preciso avaliar se aquele lugar é meu. Compreende? Espero que esse encontro tenha feito sentido para você. Se valorize. Você precisa de você. Então, como diz o nosso devocional, ouse, experimente, cresça, cheire perfume de flores, se você não for alérgico, que você nunca sentiu. Mas faça aquilo que é ousadia para você. Não confunda promessa com segurança. Abra mão das certezas. A vida é um grande lugar, o único lugar pra gente ter experiências. Se você ficar não vou por causa do, a vida passa e você não viveu nada por causa dos, porque são muitos dos. Só que você precisa hoje olhar pra você. Beijo grande e até amanhã.